que é erro no Código Civil. Podemos ainda nos questionar sobre o erro no negócio jurídico. Para entendermos o que é erro no Código Civil, temos que entender o que é erro no negócio jurídico. O erro é o engano fato, uma falsa noção em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio jurídico. Então, os negócios jurídicos celebrados com erro são anuláveis desde que o erro seja substancial. Então, os negócios jurídicos são anuláveis, celebrados com erro, desde que o erro seja substancial. É o que determina o artigo 138 do Código Civil 2002. Em que consiste o erro e quais as características que o erro deve conter para que enseje a anulação do ato. O erro que enseja a anulação do negócio jurídico, além de essencial, deve ser excusável, decorrente da falsa representação da realidade própria do homem mediano. Então, da realidade própria do homem mediano, perdoável, no mais das vezes pelo desconhecimento natural. Então, no mais das vezes pelo desconhecimento natural das circunstâncias e particularidades do negócio jurídico. Então, das circunstâncias e particularidades do negócio jurídico. O erro é um vício do consentimento no negócio jurídico. Então, o erro é um vício do consentimento no negócio jurídico. O Código Civil 2002 prevê 5 vícios do consentimento. O primeiro deles é o erro. Está previsto nos artigos 138 até o artigo 144 do Código Civil 2002. O segundo é o dolo, previsto nos artigos 145 até o artigo 150 do Código Civil 2002. O terceiro é a coação, também previsto no artigo 151 até o artigo 155 do Código Civil 2002. O estado de perigo, previsto no artigo 156. O estado de lesão, artigo 156 do Código Civil 2002. Com relação ao conceito do erro, nós temos: ocorre erro quando uma pessoa realiza um negócio jurídico sem ter a noção exata sobre uma coisa, sobre um objeto, sobre uma pessoa ou mesmo sobre a natureza do próprio negócio jurídico. A falsa noção da realidade faz com que a pessoa realize um negócio jurídico em que a divergência entre a vontade real e a vontade manifestada, declarada no negócio jurídico, isto é chamado de erro. O Código Civil trata da mesma forma o erro e a ignorância. O erro é a noção inexata, a ignorância é o total desconhecimento sobre algo. Então, todas as disposições sobre o erro são aplicáveis também à ignorância. Todas as disposições sobre o erro são aplicáveis também à ignorância. O que ocorre se o negócio jurídico for realizado com erro? Se o negócio jurídico for celebrado sob o prisma do erro, destacam-se 3 hipóteses. 3 hipóteses se o negócio jurídico for celebrado sob o prisma do erro. A primeira delas é que o negócio jurídico poderá ser anulado. O negócio jurídico poderá ser anulado conforme previsão legal do artigo 138 do Código Civil 2002. A segunda hipótese é que o negócio jurídico poderá ser mantido por ser um erro acidental previsto no artigo 142 do Código Civil 2002. Na terceira possibilidade, o erro poderá ser mantido e poderá também ser corrigido. Então, a terceira possibilidade é que o erro poderá ser mantido e poderá ser corrigido para atender à vontade real do manifestante. Está previsto no artigo 144 do Código Civil 2002. Então, será analisado somente quando o negócio jurídico for anulado, cuja previsão está destacada no artigo 138 do Código Civil 2002. No que tange o artigo 138 do Código Civil 2002, tem a seguinte redação: são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial. Então, são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem do erro substancial. O tema será restrito ao assunto da primeira parte. Diz que os negócios jurídicos são anuláveis quando houver erro substancial. Então, quando houver erro substancial. Então, os negócios jurídicos podem ser anulados quando forem realizados com erro. Todavia, o erro tem que ser substancial, segundo o dispositivo legal. Mas o que é erro substancial? O erro substancial é aquele erro que faz com que a pessoa realize um negócio jurídico sem ter a noção exata da realidade. Porque se a pessoa soubesse ou tivesse conhecimento, ela não teria realizado o negócio jurídico. Se ela soubesse. Então, os erros substanciais estão descritos no artigo 139 do Código Civil 2002. Então, a primeira
parte do artigo 138 do Código Civil de 2002 que os negócios jurídicos podem ser anuláveis quando o erro for substancial. Agora, convém ressaltar o seguinte, que o erro substancial são aqueles que estão descritos no artigo 139 do Código Civil de 2002. A segunda parte diz que poderia ser percebido por pessoa normal. Então a segunda parte traz o texto de que poderia ser percebido por uma pessoa normal em face das circunstâncias do negócio jurídico. A primeira parte do Código Civil, do artigo 138, quer dizer que o erro tem que ser substancial para poder anular o negócio jurídico. E a segunda parte afirma que ele tem que ser um erro excusável. Mas o que é um erro excusável? O erro excusável é aquele erro que uma pessoa de inteligência normal poderia ter cometido o erro justificadamente. Então, quando assevera na segunda parte do artigo 138 do Código Civil de 2002 que sendo uma pessoa de inteligência normal, ou seja, ele quer dizer que é uma pessoa que tem um conhecimento normal, medianeiro, portanto, um erro que qualquer pessoa normal poderia ter cometido. Nós temos o enunciado número 12 da primeira jornada de Direito Civil. Relativizou o erro excusável que consta na segunda parte do artigo 138 do Código Civil de 2002. Esse enunciado tem a seguinte redação: na sistemática do artigo 138, é irrelevante ser ou não excusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. Então, porque o dispositivo ele adota o princípio da confiança, qual o significado que traz o enunciado número 12, o enunciado 12 de Direito Civil sobre o artigo 138 do Código Civil de 2002. Descreve que a pessoa, quando alegar o erro, não precisa provar que o erro foi ou não excusável. Basta ele alegar o erro, pois esse artigo 138 do Código Civil de 2002 se baseou no princípio da confiança e na boa-fé objetiva dos contratos. Então, se baseou no princípio da confiança e da boa-fé objetiva dos contratos. Então, portanto, é suficiente que a pessoa alegue o erro e não precise provar que o erro foi ou não excusável. O exemplo de erro é retirado da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A pessoa em voga, ela ajuizou uma ação para anular um negócio jurídico, alegando que houve um erro. E ela quis anular o investimento que fez em um negócio alegando pirâmide financeira. A ementa do acórdão que julgou o caso traz a seguinte redação: o negócio jurídico celebrado entre as partes foi um contrato de concessão de uso de mega loja virtual e site institucional com sistema de autogestão e contrato de agente de vendas por indicação. Nesta hipótese, foi plenamente anulável pela configuração do vício de consentimento previsto no artigo 188 ao artigo 144 do Código Civil de 2002. Então, erro ante a falsa noção quanto ao objetivo do negócio jurídico. Está no TJ de Santa Catarina, acordo, processo de 2010, número 041079/0 do relator Júlio César. Então, o tribunal decidiu em anular o negócio jurídico pela configuração do vício do consentimento previsto no artigo 138 do Código Civil de 2002, então denominado de erro ante a falsa noção quanto ao objeto do negócio jurídico. Então, porque a pessoa não sabia estar participando de uma pirâmide financeira, ela não sabia. Nesse caso, a vontade real da pessoa diferia da vontade declarada do negócio jurídico, era diferente. Por este motivo, foi caracterizado como o erro do negócio jurídico. Outro exemplo de erro retirado da jurisprudência do tribunal também consta de um contrato de compra e venda. Uma determinada pessoa ajuizou uma ação de anulação do negócio jurídico querendo anular o contrato de compra e venda, sustentando que comprou um imóvel, só que o imóvel era de preservação permanente. O imóvel era de preservação permanente, ela não sabia. Por esse motivo, ela não conseguia construir no imóvel, alegou o erro ao comprar o imóvel e que não sabia que o imóvel estava sob preservação ambiental permanente. A ementa do acórdão traz o seguinte texto: ação de anulação de contrato de pessoa de compra e venda, aquisição de terreno, impossibilidade de edificação ou benfeitoria, área de preservação permanente, erro substancial caracterizado, então anulação devida. TJ de Santa Catarina, processo de 2014.
14.04.6403-2, relator Fernando. Então o tribunal entendeu que realmente deveria ser anulado o erro do negócio jurídico, porque a pessoa, ao realizar o negócio, agiu em erro. A pessoa agiu em erro ao realizar o negócio jurídico, pois ela não sabia da preservação permanente do ambiente, do imóvel. Sintetizando o assunto, ocorre erro quando uma pessoa realiza um negócio jurídico sem ter a noção exata sobre a coisa. Então, sem ter a noção exata sobre a coisa, o objeto, sobre uma pessoa, ou mesmo sobre a natureza do próprio negócio jurídico. Então, a falsa noção da realidade faz com que a pessoa realize um negócio jurídico em que há uma divergência entre a vontade real e a vontade que ela declarou no negócio jurídico. O negócio jurídico realizado com erro pode ser anulado se o erro consistia em erro substancial. Se o erro consistia em erro substancial, conforme descrito no artigo 138 do Código Civil 2002. Se porventura o erro for excusável, conforme descrito na segunda parte do Código Civil na segunda parte do artigo 138 do Código Civil 2002. Agora convém ressaltar que o erro excusável foi relativizado pelo enunciado 12 da primeira jornada de Direito Civil, que adotou o princípio da confiança no artigo 138 do Código Civil 2002. No próximo vídeo, vamos tratar sobre estado de lesão, disposto no artigo 157 do Código Civil 2002. Vamos ficar por aqui. Agradecemos a participação e até breve.